mais um exemplo saideiro para ver como a gente fecha esse cara aqui. Então, eu vou ter um elemento x, sei lá, vou pegar uma massa aqui 300, um aleatório qualquer. Aqui vamos pegar número 200, nem existe esse elemento, só temos até o 118. Vou ter x emissões alfa, 24, mais y emissões beta, menos 1 e 0. E esse camarada vai se transformar em um elemento, agora deixa eu fazer a conta aqui para a gente. Vai se transformar em um elemento y. Assim. Vamos ver, então aqui, parará, fecha lá. Isso. Quero descobrir qual é o número de partículas alfa e qual é o número de partículas beta nesse único processo. Ok? Pensa nele aí. Eu vou tomar uma água e a gente já segue. Olha lá, gente, para resolver isso daqui, então vamos montar pelo sisteminha. Tá bom? Vamos montar pelo sisteminha, que esse aqui você não precisa ficar fazendo dedução, dá para você pôr no papel, dá para você pensar e entender o que está acontecendo nesse processo. Então vamos lá. Qual é o segredo para eu entender o número de partículas alfa, o número de partículas beta e por que eu quero fazer esse exemplo contigo? Porque a sequência do conteúdo vem em fissão nuclear. E fissão a gente vai precisar entender isso daqui. Então, a ideia é você pensar nessa seta como uma igualdade. Então, a parte de cima, você vai ter que igualar. E a parte de baixo, nós vamos igualar também. Certo? Bom, qual é a saída mais tranquila para eu resolver? Fala, bom, eu tenho duas incógnitas, eu tenho x e tenho y. Eu não vou montar um sistema com x e y e vou isolar uma em função da outra e vou aplicar para resolver. Não, certo? Eu vou ser astuto no que eu tenho que fazer aqui. Por quê? Porque eu tenho uma alteração tanto no número de massa, está aqui, alteração tanto no número de massa, quanto no número atômico. Está mudando os dois. Só que qual é a única partícula que é responsável por ter uma alteração no número de massa? A única partícula que altera o número de massa do processo é a partícula alfa. Então eu começo sempre descobrindo qual é o número de partículas alfa. E a partir do número de partículas alfa, depois eu descubro o número de partícula beta. Quer ver como é que fica isso? Ó, vem comigo. Todo vem comigo que no caminho eu te explico. Vamos lá, ó. 300 deverá ser igual x vezes 4, colocar entre parênteses, professor de matemática, o Evandro não pirar com a gente, mais y vezes 0, porque esse camarada aqui, a beta, a massa é 0, mais a massa do final, 260. Tudo bem? Então, resolvendo isso, nós teremos 300 igual a 4x mais 0, vou deixar aqui, tá bom, dispensável, mas vou deixar, mais 0, mais 260. Tudo bem? Então, o que está somando de um lado da equação, a gente passa para o outro diminuindo. Nós teremos 300 menos 260, que é igual a 4x. 40 é igual a 4x. Está multiplicando, passa dividindo, 40 sobre 4 igual a x. Então, nós vamos ter que x, nesse processo, é igual a 10. Então, eu já descobri o número de partículas alfa. Meu número de partículas alfa é igual a 10. Então, eu faço o quê? Para não esquecer, eu já coloco que esse x vale 10. Depois eu vou substituir ele na equação. Tá bom? Então, para não errar, eu já coloco que o x vale 10. Vamos fazer isso já. Então, o meu valor de x, que estava aqui, ele passa a ser 10. Já descobri que eu tenho 10 partículas alfa. Com esse número, agora eu passo a ter só uma incógnita para resolver. E aí a nossa vida facilita trabalhar com uma incógnita só. Então vamos lá, vamos igualar a parte de baixo também para fechar a nossa conta. Então eu vou ter 200 igual 10 vezes 2 mais y vezes menos 1 mais 189. Tudo bem? A gente resolver essa conta aqui. Então vamos lá.
200 é igual a 20. Y vezes menos 1 é menos y. E mais com menos fica menos. Menos y mais 189. Tudo bem? Então, quem está somando de um lado da equação vai passar para o outro lado diminuindo. Quem está diminuindo passa para o outro lado somando. Nesse caso, eu teria o seguinte: 200 menos 20 menos 189, que é igual a menos y. Fala, não ficou uma conta legal de fazer não. Certo? Não ficou legal, tem muito valor negativo. Calma que no fim as coisas são feitas para darem certo. 200 menos 20 faz por partes, é 180. Menos 189 é igual a menos y. 180 menos 189 não é 9, é menos 9. Se fosse 189 menos 180, tudo bem, mas é 180 menos 189. Então isso daqui é igual a menos y. Menos com menos, dos dois lados, a gente vai colocar que y é igual a 9. Então eu já descobri o valor de y aqui no processo também. É igual a 9. Então, gente, apesar de parecer um número enorme, apesar de parecer difícil pra caramba, quando você bate o olho nisso daqui e fala, cara, como que eu resolvo emissão alfa, como que eu resolvo emissão beta? Relaxa. Sempre que você tiver isso, confia no pai, resolve a partícula alfa primeiro, depois você resolve a partícula beta, vai fechar a tua conta, vai dar certo, tudo bem? Então resolve alfa, resolve partícula beta, que não tem erro. Tranquilo, gente?